Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da Era do Abismo, e hoje eu vou falar do Cavaleiro Inexistente. No caso, do personagem Cavaleiro Inexistente, que o nome dele é difícil de falar, é Agilulfo Emo Bertrandino dos Guildiverne e dos Altri de Corbentrais e Sura. Esse é o nome completo dele, ou Agilulfo, né? Esse vídeo é específico sobre o herói desse livro aqui, que eu já tenho crítica aqui no canal, já falei do livro anteriormente. Depois eu deixo um card aqui para você conferir, tá? E vou analisar esse personagem, vou falar da aparência dele, do comportamento dele, da motivação, do histórico e do diferencial. Então a gente vai dar um raio-x na armadura brilhante do Cavaleiro Inexistente, para caso você goste de leitura, você ter um olhar mais aprofundado no herói de um livro genial, essa sátira aqui, que eu considero tão boa quanto um Don Quixote, por exemplo, sabe? Tivesse que o Don Quixote é gigante, e esse livro aqui você leria em um dia, talvez, né? E se você também for escritor, para você ver como que outras sátiras já foram feitas, como outros cavaleiros idealizados já foram representados de forma satírica na literatura, tá? Então, confere até o final desse vídeo, e se você gostar do conteúdo, dá o like. Se você quiser mais conteúdo como esse, se inscreve e ativa o sininho. E se você conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. O primeiro aspecto do Cavaleiro Inexistente é que ele não existe, né? Então ele é uma armadura impecável. A figura dele é um cavaleiro de armadura brilhante e simplesmente assim, perfeita. Ele se destaca. Enquanto todo mundo tem essa armadura, há cavaleiros, né, com armadura mais polida, há cavaleiros com armaduras mais, assim, mais bem feitas, né, mais, que protegem melhor o corpo. De todo mundo, ele é aquela armadura, assim, quando você pensa em armadura, essa ideia perfeita de armadura que você tem é ele encarnado. E quando ele fala, a voz dele sai metálica, porque a voz dele não sai de uma garganta, a voz dele sai da armadura. E quando ele levanta a viseira do elmo dele, não tem ninguém dentro. Ele é a armadura, tá? Então a aparência desse cavaleiro, esse é o primeiro ponto, assim, de what the fuck, né? A história começa com o Carlos Magno, né? Vendo as tropas dele, e aí quando ele vê aquele cavaleiro, chama a atenção dele, e quando ele vai ver, é um cavaleiro que tá lá para servir, tá pronto para servir o Carlos Magno não recusa, né? Mas também fica, what the fuck, esse cara aí, né? Esse cara aí não, né? Isso daí, né? Essa pessoa que não existe. Então, ele vai além, assim, e isso é interessante porque, geralmente, né, os heróis idealizados, eles atendem um padrão de beleza de uma época específica, de um grupo étnico específico, né? Esse cara existente, ele não tem padrão de beleza, porque se eu Bernardo, se eu ler esse livro hoje, em 2020, sabe, se eu ler amanhã, em 2030, se eu ler ele também no passado, eu não sei em que ano esse livro aqui foi lançado, mas o importante é, qualquer pessoa que leia esse livro, né, já foi publicado há um tempo já, eu tô aqui agora curioso, pelo visto aqui, não importa, né, acho que é 2005 esse livro. Acho que aqui no Brasil, 2005, provavelmente. Não, copyright de 2002, esse livro aqui. Pelo que eu vi aqui, olhando rápido, tá? Então, assim, esse livro já tem quase 20 anos de publicado, tá? E qualquer pessoa de qualquer país que lê esse livro vai ter realmente a ideia de um cavaleiro ideal, independente da aparência de carne e osso, porque no caso não tem carne e osso, sabe? Então, isso é o que torna esse livro anacrônico, né? Não só porque ele trata de uma era de séculos passados, né? Mas porque também você consegue a imagem de ideal que ele passa não se atribui a um padrão de beleza, a um grupo étnico. Então isso aqui foi uma sacada muito boa do Ítalo Calvino. O comportamento dele, como eu já falei, é do cavaleiro ideal. Ele não bebe porque ele não tem boca, né? Ele não dorme, né? Ok, pessoas dormem, mas ele tem, assim, esse comportamento de olhar os humanos ao redor dele que não cumprem o discurso que eles pregam, sabe? Não se dedicam à cristandade que eles dizem se dedicar, né? Que eles estão ali numa cruzada, mas estão mais preocupados com o espólio, estão mais preocupados com o ouro, sabe? E as cruzadas tiveram várias histórias
de conflitos, assim, cruéis, sabe? Até mesmo necessários, sabe? De cidades aliadas sendo saqueadas até, porque no fim das contas, alguns grupos cruzados tinham o discurso cruzado, mas tinham um comportamento totalmente saqueador, até mesmo um comportamento viking, né? A ideia do viking é a ideia de um pirata, de um conquistador que vem de longe, sabe? Então não eram melhores do que o que qualquer invasor fazia, mas tinha esse discurso, né? Da cruzada, do dever sagrado e tudo mais, né? O Agilulfo, falei certo, o Agilulfo, ele tem esse ideal, só que no caso dele é legítimo, e ele observa as pessoas e ele fica assim um tanto indignado, né? Mas ele não tem opção de se humanizar, sabe? Ele não é um ser humano, ele é um cavaleiro inexistente, ele é um cavaleiro, sabe? Então ele é o ideal de cavalaria. Então ele vai sempre se comportar dessa forma, o que leva ao humor do livro, né? Justamente esse contraste esdrúxulo que ele faz, esse comportamento dele sempre ideal, sempre impecável, né? Sem também cair. Ele não cai no ridículo, mas ele expõe o ridículo que é você ter um discurso de uma causa e se comportar como um beberrão, como um saqueador, sabe? Então é nisso que se baseia a história inteira do livro, na verdade, tá? A motivação dele é vingar o pai dele, como é a motivação de vários outros heróis, né, da literatura, do cinema, ainda mais em época de Hollywood, né, e também é provar a virgindade de uma dama que foi desonrada, o que é algo impossível, sabe? Ao longo da história, assim, é aquela história mal contada, sabe? Pela história que é contada, cara, essa dama não era virgem, sabe? Mas ele tem certeza que ela é virgem e ele vai provar até o final que ela é virgem, sabe? Então, a motivação dele é simples assim, tá? É um livro sucinto, então ele realmente chega com essa motivação, ele fala pra todo mundo, fala aos quatro ventos, eu vou vingar meu pai, eu vou provar que essa dama é virgem. E a questão é justamente, você acredita nele, porque ele é um cara tão idealizado, que ele não mentiria, sabe? Ele não é um cara cabível a dúvidas, porque ele é um cavaleiro, ele não é uma pessoa, sabe? Então você vai vendo, assim, esse desenrolar da história, tá? E os plot twists dele é o que são, assim, mais divertidos de você descobrir. Então a motivação dele é bem simples. Em parte, e a graça dele é essa simplicidade dele, essa simplicidade, essa ideologia dele. E o histórico dele é que ele chega, a história começa com ele chegando no exército de Carlos Magno com esse discurso de vingar o pai dele. Esse é o histórico dele a princípio, tá? Se eu falar demais, vai dar o spoiler do livro. Quanto menor o livro, né, cá entre nós, quanto menor o livro, mais difícil é de falar dele sem dar spoiler, né? Que se eu falar da página 20 dele, é um livro de 110 páginas, 115 páginas, é um livro bem pequenininho, sabe? Então a página 20 já tá tretando, sabe? Então não dá pra falar sem dar spoiler. Então pra você ler, cara, lê isso aqui em um dia, tá? Senta a bunda e lê um dia, que você sabe todo o histórico dele, assim, em minutos de leitura. Mas você fala muito spoiler. É isso, ele chega, é uma armadura ambulante que chega no exército do Carlos Magno. Imagina, né, a reação das pessoas, porque a princípio o único elemento fantástico da história é o próprio Agilulfo, é o próprio Cavaleiro Resistente. Então ele trabalha esse tipo de fantasia em que o fantástico não deveria existir, mas também, assim, depois do espanto inicial, as pessoas aceitam que ele tá lá e seguem em frente, dialogando com ele e se divertindo com ele, né? Às vezes, às custas dele. Ou até, talvez, se inspirando nele, já que ele é o ideal. E o grande diferencial dele é que ele é uma paródia, tá? Eu não diria que o diferencial dele é o senso de humor, porque ele em si não é um cara bem-humorado. Ele leva a sério, ele se leva a sério, demais até, né? Ele também não é um cara ideal, porque já tem vários outros. Reatur já era um cara ideal há muito tempo já, sabe? Aquiles também era o conceito de ideal grego, sabe? Então, a questão dele não é ele ser o cara ideal em tempos modernos, porque ele não é nada disso. O grande diferencial é ele ser uma paródia, tá? Eu comparo um bocado ele ao Miguel de Cervantes, né? Ao Don Quixote de la Mancha. Mas no caso do Don Quixote, ele é parodiado porque ele é um cavaleiro ideal, mas ele é um senhor maluco, né? Ele vê inimigos não tem, né? Ele é um cara fora de época. Então a sátira do Quixote é outra, né?
o Agilulfo, ele também é uma sátira, ele também é uma paródia, mas de outro jeito, tá bem mais autêntico. Então ele é o cara que enfim, ele é um cavaleiro ideal e ao mesmo tempo uma paródia. Esse é o grande diferencial dele. Isso torna ele tão interessante. É por isso que, cara, eu li esse livro aqui tem um tempão. Eu já estava na faculdade quando eu li esse livro aqui e eu nunca me esqueci dele. Eu já me desfiz de livros já, sabe? Já peguei livros já doei livros já. De vez em quando eu vou num sebo, eu troco livros. De vez em quando eu tenho um amigo meu aqui em casa, eu falei, cara, tô me desfazendo de alguns livros. Você quer levar ele? Eu já dei vários livros já, tá? Esse livro aqui, eu nunca cogitei me desfazer dele, porque eu acho que ele influencia muito a minha escrita hoje em dia, por conta desses atributos, né, do que eu já falei no outro vídeo sobre o livro, né, e agora nesse livro falando desse herói, que é o Cavaleiro Inexistente. Então, comenta aqui embaixo qual que é a sua paródia favorita, de todas as leituras de literatura, não só de cavalaria, de qualquer gênero, qual que é a sua paródia favorita, tá? Eu diria, inclusive, que a minha paródia favorita, eu ouso dizer que é o The Tick. Tick, se não me engano, é carrapato, é pulga, né? The Tick, que é uma sátira de super-herói, né, de quadrinho. Então eu lembro do The Tick quando eu era garoto, adorava o desenho dele, adorava o jogo dele de Mega Drive, e é genial, né, como que o The Tick parodia o gênero de super-heróis, tá? Então é um bom exemplo também, que talvez um dia eu relembre o The Tick, talvez eu releia, talvez eu traga ele aqui para trazer também não só paródias de literatura, mas também paródias de outro gênero. Outro exemplo, me lembrei aqui, de paródia, é claro, é o Shrek, né? O Shrek acho que é o maior exemplo de paródia de um cavaleiro medieval mais popular hoje em dia é o Shrek, né? Que ele é um ogro que não monta num cavalo, ele monta um burro, sabe? E vai salvar a princesa, né? Só que da forma como só o Shrek é, né? De satirizar todos os contos de fada. Então tá aí um outro exemplo de sátira muito genial. Agora que eu já queimei já alguns cartuchos, fazer algum esforço para pensar outras paródias além do Don Quixote da La Mancha, além do Shrek, além do The Tick e além do Cavaleiro Inexistente. Se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha na rede social. Estamos no desafio 306 dias de escrita, é vídeo de mercado editorial, escrita criativa e cultura pop todo dia de 2020. Então, até amanhã.